Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Isso, não saia daí, que daqui a pouquinho eu quero chamar a sua atenção a respeito de uma palavra de Deus para você. Mas antes, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, a comentar o vídeo aí que você vai estar assistindo agora, a compartilhar ele. Isso, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like aí. Juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. O livro é o livro de Juízes, no capítulo de número 6 e versículo de número 11. Olha o que diz a Bíblia. Juízes, capítulo 6 e verso 11. Então, o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abzearita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Quais são os requisitos para ser um libertador? Você já parou para pensar nisso? Deus sempre chamou pessoas para libertar o seu povo, para libertar uma família, para libertar uma nação. Deus sempre chamou alguém. Deus sempre chamou. Quais são os requisitos usados por Deus para transformar alguém em um libertador? Ora, olhando para dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar um homem por nome Moisés. Embora Moisés nascera de uma situação bem dificultosa, onde estava matando-se todos os meninos do sexo masculino, estava morrendo ali pelas mãos de Faraó, o Faraó da época, que estava escravizando o povo, com medo desse povo fazer uma grande rebelião. E Moisés nasceu nesta época, embora até esse momento Deus o protege, sabemos disso. Ele vai para dentro do Egito, aprende toda a ciência do Egito ali, se tornando filho da filha de Faraó, como ele ficou conhecido, até que um dia ele resolve defender a sua causa. O primeiro requisito que dá para nós entender é alguém que se propõe a defender uma causa, a saber, a sua. Defender a sua causa. Qual que era a causa que Moisés tentou defender matando o egípcio? O seu povo, o povo hebreu. Pela fé, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que ele descobriu que não era filho da filha de Faraó, mas ele era um dos hebreus. E por isso ele mata o egípcio e logo após ele foge aí para o deserto de Midian. Mas vamos lá. Deus não foi assim só com Moisés. Não. Se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai entender que Gideão, aonde nós lemos, Gideão está defendendo a sua causa também. Ele defende a sua causa. Qual que era a causa dele? Os meus filhos, a minha família precisa se alimentar. A minha tribo precisa ter comida. Mas vêm os nossos inimigos e quer arrancar aquilo que é nosso. Mas o que eu vou fazer? Eu vou levantar de manhã cedo, eu vou colher o trigo e vou levar para um lugar que não é acostumado das pessoas, não é costume das pessoas. Que lugar é esse? É um lagar. Lagar é lugar de pisar uva, mas Gideão vai bater o trigo. Ora, defender uma causa, é interessante que nós olhando para dentro da Bíblia, nós vamos encontrar Davi também. Deus chamou Davi para ser libertador de uma nação, libertador de um povo, mas como que isso aconteceu? Davi, ele defendia uma causa. Ora, ele cuidava das ovelhas dos seus pais. E quando veio um lobo, e quando veio um leão, e quando veio ali um urso, ele estava em prontidão para defender as suas ovelhas. Não é isso que ele conta ao rei Saul? Ora, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, quando veio um leão, eu parti para cima do leão e rasguei-o. O urso foi a mesma coisa, defendendo uma causa. O que Pedro estava fazendo quando, pela primeira vez, Jesus conversa com ele? Pedro está defendendo uma causa, ele passa a noite inteira pescando, para pegar alimento, para levar para sua casa, vender os peixes e levar o que comer para a sua esposa, para sua sogra, para os seus filhos, mas ele precisava defender uma causa. Agora tem pessoas que querem se tornar um libertador, mas não defende causa nenhuma, não se levanta para defender uma causa. É importante você se levantar para defender uma causa. Qual é a causa que você está defendendo? Às vezes nós não se levantamos para defender o evangelho, nós deixamos o evangelho
genuíno e deixa que os outros defendam, meu irmão. Você é um cristão, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é alguém, então você precisa defender uma causa. Se põe em pé hoje. O que o Senhor disse a Jeremias? Jeremias, põe-te em pé que eu falarei contigo. Tem pessoas que Deus quer falar com ele, mas as pessoas não se levantam para defender uma causa. Meu irmão, Deus não chama pessoas desocupadas. Tem tanta gente desocupada achando que Deus vai chamar. Deus não vai chamar. Você tem que se levantar. Todos aqueles que Deus chamou estavam lutando, pelejando, trabalhando em prol de uma causa. Quais são os requisitos que Deus usa para chamar alguém? Eu classifiquei outra coisa aqui, outro requisito importante. Manter-se em pé, mesmo quando todos estão fugindo. Manter-se em pé, mesmo quando todos estão fugindo. Deus chama essas pessoas corajosas. Deus chama essas pessoas. Gideão poderia fugir, mas ele se manteve. Não, eu estou aqui no lagar. Eu estou aqui no lagar defendendo uma causa e eu não vou sair daqui. Mas é perigoso. Alguém vai ver você buscando trigo no campo e levando para aí. Você está se arriscando, mas eu não arredo o pé. Enquanto todos estão fugindo, Gideão está mantendo em pé. Enquanto todos estão falando não, Gideão está mantendo-se em pé. É Davi. Olha para Davi. Enquanto os irmãos estão com medo, enquanto Saul está com medo, enquanto o exército de Israel está amedrontado por causa da fúria de Golias e o pedido dele por um homem para fazer um duelo, Davi se levanta. Enquanto ninguém quer ir, Davi se apresenta para ir para a batalha. É um dos requisitos importantes. Enquanto ninguém está a fim de dispor ou estar à disposição, Davi está dizendo, eu estou à disposição, ó rei. Por isso tranquiliza o teu coração. O teu servo irá para a peleja. Meu irmão, quando a luta travar, quando a luta ficar difícil, não é momento da gente fugir dela. Não é momento de nós abaixarmos a cabeça e achar que tudo está perdido. É momento de nós se manter em pé, manter na posição. Embora estava Pedro lavando as redes e ouvindo a palavra do mestre quando ele empresta o seu barquinho, era momento dele ir embora quando Jesus disse para ele, volta ao mar pescar. O que você faria se uma noite inteira você passou pescando e não pegou nada? No outro dia de manhã você iria embora? Qualquer um de nós ia embora, mas Pedro falou, segundo a tua palavra eu vou voltar ao mar, mas fica ciente que eu já pesquei a noite inteira e nada peguei. Mas enquanto todos estão desistindo, eu vou segundo a palavra do Senhor. Eu vou me manter em pé e vou para a pescaria. Eu vou para a pescaria. É o que Gideão está fazendo. Ele está malhando trigo até que o anjo se assentou debaixo da árvore e agora conversa com Gideão dizendo, você tem um requisito importante para ser considerado um libertador. O que eu tenho? Você é valoroso e o Senhor é contigo. Varão valoroso. Não é isso que diz a Bíblia? Está lá o livro de Juízes, relatando isso para nós. O Senhor é contigo, varão valoroso. Porque parece que às vezes o Senhor não é conosco, porque parece que a gente está tendo resistência, parece que nós estamos tendo coragem, parece que nós estamos defendendo uma causa, mas estamos sozinhos. Nada disso, meu irmão, nada disso. Ora, Deus, quem sabe, não falou ainda, mas Ele está agindo nos bastidores. Deus, quem sabe, não se pronunciou ainda com palavras, mas Ele está agindo nos bastidores. Você vê isso dentro do livro de Esther. O livro de Esther não tem sequer uma palavra citando o nome de Deus. Mas Deus está agindo na história do povo judeu, levantando uma mulher por nome Esther. Deus está agindo. É interessante isso.
É interessante isso, que no meio da onde a gente acha que não tem a mão de Deus, ali tem a mão de Deus trabalhando para as coisas começarem a fluir. Gideão está no lagar, parece que ele está sozinho, ele até conta isso para o anjo, ele diz: se o Senhor é comigo, que é feito as maravilhas dos nossos antepassados, dos meus pais, o que é feito da água que saiu da rocha, o que é feito do mar que se abriu, do maná que descia do céu, da coluna de nuvem à noite e de dia, o que é feito disso? Ele até se põe diante do anjo, comentando essas coisas, porque aparentemente parecia que Deus não estava agindo, mas Deus estava vendo. Deixa eu falar algo para você. Deus está vendo a situação que você está passando. Deus está vendo a circunstância que você está. Deus está olhando para você, e mesmo que Ele não se pronunciou, Ele está esperando o momento certo para falar, mas Ele já está agindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é verdade, é verdade. Ora, quais é o outro requisito importantíssimo que eu preciso ter para me tornar um libertador? Para ser chamado para libertar minha família, libertar a minha nação, o meu estado, a cidade onde eu moro, a minha vizinhança, a minha comunidade. O que é necessário eu ter? Dependência total de Deus. Dependência total de Deus. As pessoas hoje em dia não querem mais depender totalmente de Deus. Estamos acostumados a andar por vista. Estamos acostumados a falar segundo aquilo que nós estamos vendo. Mas a Bíblia, ela vai muito mais além do que aquilo que nós vemos. Ela vai um pouco mais além, ela tem algo chamado fé, e fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova concreta daquilo que se espera. Precisamos utilizar isso. A dependência de Deus é usar a fé. Gideão vai usar isso. Gideão vai usar isso quando ele se propõe diante de Deus, falando a respeito das questões que parecia que ele estava sozinho e que Deus estava de longe ou tinha até mesmo abandonado ele. O anjo olhou para ele e disse: não, você tem um requisito importante, dependência de Deus. Quando ele fala, você vai ser o libertador, Gideão logo entende que ele não consegue com as suas próprias mãos e começa a colocar as dificuldades, os imprevistos e os obstáculos, dizendo: não dá para mim ser o libertador porque eu sou o menor da minha família. E se eu sou o menor da minha família, tem mais uma que o senhor não sabe. A minha família é a menor da tribo de Manassés. E tem mais uma, a minha tribo é a menor da tribo de Israel. Não dá para mim ser o libertador. Em outras palavras, ele está dizendo: para que isso aconteça, só tem um jeito: Deus intervir na minha história, porque eu não consigo com as minhas próprias mãos. Eu não consigo com as minhas próprias forças. É o que está acontecendo e Deus está dizendo, mas você tem um requisito importante. A dependência de Deus me torna vencedor. A dependência do homem me torna um fracasso, mas a dependência de Deus me torna um vencedor. Tem pessoas que estão se tornando um fracasso porque está dependendo de homens, dependendo de pessoas, e pessoas falham, pessoas erram, pessoas prometem e não cumprem, e pessoas são fracas. Mas quando eu dependo de Deus, eu entendo que Deus não mente, o que Ele promete, Ele cumpre, e Ele é mais do que forte. Ele tem a onisciência, tem a onipresença, e Ele é todo poderoso. Isaías, do capítulo 43, do versículo de número 13, vai relatar para nós: ainda antes que houvesse dia, Ele é, e ninguém pode escapar das mãos dEle, porque operando Ele, quem impedirá? Eu preciso ter esse requisito, dependência total de Deus. Quando Saul disse: vai com a minha armadura, vai com a minha espada, vai com a minha lança, Davi não conseguiu, porque era a dependência do homem, não dá. Mas quando Davi se despie das armaduras de Saul e veste agora a sua própria armadura, usando então o seu arfonge, usando então a sua funda, a Bíblia diz que ele vai para a peleja, e a palavra que ele diz ao gigante, em primeiro lugar, é no nome do Senhor dos Exércitos. A dependência total
total de Deus vai me fazer vencedor. Enquanto o gigante está dependendo da sua própria força, está dependendo da sua altura, está dependendo da sua habilidade e capacidade que ele tem, Davi está dependendo de Deus. É óbvio que Davi tem a sua habilidade com a funda, é óbvio que Davi tem a sua habilidade e agilidade ali no que ele era capaz de fazer, mas ele está dizendo: não estou dependendo da minha força, não estou dependendo da força de Saul, não estou dependendo da força de Israel, mas eu estou dependendo da força do Deus de Israel. É nesse nome que eu vou vencer a guerra. É nesse nome que Gideão parte para cima. Enquanto Gideão olha que levanta-se 32 mil homens para ir com ele para a peleja, ele fica surpreendido, porque no meio de 32 mil homens, 22 mil homens voltam para trás porque está com medo. Não tem a dependência de Deus, dependendo da sua força, olhando por vista, eles acreditam que não vão conseguir vencer e acabam voltando para trás, para o lar, para a casa da sua família. Gideão se surpreende porque no meio de 10 mil que sobrou para ele, o Senhor escolhe apenas 300, e os 300 que Deus escolhe pede para eles estar com cântaro e tocha na mão. Ele vai para uma batalha de uma forma que ele nunca fez. A dependência de Deus nos faz vencedor de uma forma que nós nunca imaginamos. Quem sabe você já viu muita gente vencer de um jeito, com as suas próprias habilidades ou com as suas próprias forças, e já viu muita gente perder do jeito deles. Mas deixa eu falar algo para você: quando dependemos de Deus, Deus nos surpreende, trazendo vitória de um jeito que a gente nunca viu. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer com a sua casa. É isso que Deus quer fazer com a sua família. Fazer você vencer de uma forma que nunca você alcançou. Surpreenda-se com Deus. Surpreenda-se com Deus. Não dá para nós surpreender Deus, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ninguém surpreende Ele, ninguém pega Deus de surpresa. Mas você pode se surpreender com Deus quando você se depender totalmente dEle. Seja um dependente de Deus, tá bom? Deixa eu orar pela tua vida nesse instante. Curva a tua cabeça em qualquer lugar que você estiver. Fecha os teus olhos se tiver condições. Eu vou orar por você agora. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, sabemos que as nossas forças são limitadas e que nós não podemos, com as nossas próprias mãos, vencer muitas das adversidades que se apresentam para nós. Mas nós entendemos que o Senhor é todo poderoso e o Senhor pode vencer qualquer adversidade e pode nos tornar vencedor. É por isso que o apóstolo Paulo relata: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fortaleça agora este homem, esta mulher, esse jovem agora, esta criança. Fortaleça essa pessoa para que ele possa vencer essa adversidade. Em o nome de Jesus eu abençoo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe você. Eu te aguardo na próxima segunda-feira, às 19 horas da noite, com uma palavra de Deus para você. E até lá, se Jesus assim não voltar.